uma das coisas que eu sempre carrego é gratidão. Gratidão com os profissionais que me respeitaram como diretor, gratidão com profissionais que me respeitaram como pessoa. E quando a gente se encontrava em qualquer ponto dos Estúdios Globo, era sempre a mesma alegria. E esse cara que eu vou conversar aqui hoje é um cara que faz parte de tudo isso. Mas ele me apresentou ferramentas incríveis. A gente vinha numa vibe tão maneira que a gente chegou até a receber uma plaquinha. Melhor edição. Eu não esqueço disso nunca mais. Mas isso tem um mérito. Compromisso. E para esse compromisso dar certo, eu tenho aqui na minha frente meu grande amigo Rodrigão, mais conhecido como Bebezão. E eu vou querer saber por que Bebezão. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. De verdade, é uma alegria enorme. E eu acho que você devia botar um epíteto aí, aumentar esse nome. Não é expor a ideia, mas é o loop da gratidão também. Porque você montou aqui um loop de gratidão. Todo mundo que fez parte da tua história, da tua vida, e que te ajudou, e que você ajudou também. Porque é um retorno incrível daquilo que você traz pra gente como exemplo e como perseverança. Eu estou muito feliz de estar aqui porque você é um cara que tem um entusiasmo no coração. Você é muito entusiasmado, né? E o entusiasmo é ter Deus dentro de si, né? A raiz dessa palavra é tus é Deus em grego, em é dentro. Então, você tem essa alegria que é divinal e isso transborda para quem está ao teu lado. Isso é muito, muito gratificante. E por isso mesmo, muito obrigado por estar aqui. E antes de a gente começar nosso bate-papo, eu quero te fazer uma pergunta muito importante, até porque você é um especialista nessa área. O que você achou do meu estúdio? Eu achei prime, achei assim incrível, de uma alta tecnologia, de extrema competência, de bom gosto, né? Então assim, você está com o melhor dos melhores aqui. Olha, pode ser bem sincero, eu ainda não fui, e eu frequento alguns, um estúdio tão bem estruturado como o teu. Bebezão, vou te falar uma coisa. Quando eu tive a ideia de montar o estúdio, eu tive que pedir ajuda a um cara que foi um dos primeiros caras que entendeu o meu processo de trabalho, que foi o Campos. Ele montou e trouxe aquela qualidade que ele tinha lá dentro aqui para fora. Tudo isso aqui tem o dedo do Campos. Ele é incrível, ele sempre foi um cara muito bacana, muito gentil, muito generoso e sempre prezou pela qualidade, né? Então ele é muito chato com qualidade, chato no bom sentido, né? Todos nós, Exatamente. a gente preserva essa qualidade até hoje. Exatamente. Já que eu estava falando dessa loucura de ter saído da emissora, primeira coisa, por que Bebezão? Eu entrei em TV com 17 anos, né? Muito cedo. Eu estudava em escola pública, né? Eu sou de Bangu. A minha condição financeira era de uma família de classe média baixa, normal, né? Fui para uma escola pública que era uma escola técnica. No final da escola técnica, eu fiz uma prova, um processo seletivo e entrei para a Globo muito jovem para fazer um estágio, né? Na Que escola ano foi técnica. isso? 1997. Ali eu entrei, cruzei com um camarada que cruzou com você, que é o seu Juarez. Seu Juarez. Foi meu Foi o cara gerente. que me deu a oportunidade de estudar na emissora. Exatamente, é. E ele estava precisando de estagiário e me colocou lá no processo seletivo do RH. Eles já definiam, na época, existia um modelo onde eles faziam uma análise do perfil da pessoa e identificavam em que forma de estágio eles teriam, baseado na característica da pessoa. Se o sujeito teria aptidão para ser um bom câmera, para ser um bom editor, para ser um bom sonoplasta. Então, no processo seletivo, que foi de quase 1.000 pessoas, ficaram 40. E essas 40, cada um foi para uma cadeira. Eu fui para edição. Falei, nossa, vou chegar editor, que maneiro, que coisa legal. E ledo engano, né? Aí o seu Juarez e o Alberto, falecido Alberto, que era o supervisor na época, me colocaram para ser operador de VT, que era o cargo inicial. Falei, cara, você não vai chegar aqui, editor, você acabou de sair da escola técnica, você precisa comer muito arroz com feijão ainda para só depois botar a farinha. E eu, na época, fiquei muito chateado. Falei, mas o RH falou, mas eu não entendia que eles estavam me dando casca, né? Me dando maturidade para o processo. E essa lição eu aprendi para a vida, porque as pessoas precisam realmente de uma experiência para ganhar corpo e musculatura até chegar num lugar que necessariamente ou que naturalmente seria de prevalecência da pessoa, com mais estofo, né? E foi assim, depois de operação de VT, eu fui crescendo até virar supervisor executivo da edição da Globo, tanto de variedade como depois também de dramaturgia. E de lá alcancei a gerência de imagem, fui crescendo, né? Foi nesse nível. Mas Assim, por que Bebezão?
porque tu era muito novo. Nossa, o meu TDA Não fugindo tem aí. problema. Eu era muito novo. Casei muito novo, tive filho muito cedo. Eu fui trabalhar numa segunda emissora, na TV Educativa, eu trabalhava na Globo. Ah, eu vi uma foto sua. Pois é. Tá no Instagram, eu baixei, tá comigo. Vou É. ilustrar aqui uma foto dele. É. O crachá, a foto do crachá. E lá, quando eu cheguei, eles me colocaram para fazer um evento chamado Cimeira. Na verdade, era um encontro de chefes de Estado do mundo inteiro, mas era organizado pela Polícia Federal. Porque é como se fosse o G20 que teve Sim. recentemente. Aqui no Rio, teve essa cimeira. Sim. Eu estava como técnico da unidade móvel, já. Rapidamente eu alcancei esse cargo lá. Foi fazer o credenciamento. Quando chegou o meu credenciamento da Polícia Federal, eu só tinha 17 anos. A polícia falou, cara, esse cara é menor de idade, ele não pode. Mas eu era emancipado, tinha carteira assinada, estava tudo certo. Mas não pode. No momento em que o gerente foi distribuir as credenciais no estúdio, chamou um a um, fulano, credencial, Beltrano. E você, seu Rodrigo, se eu soubesse que você é um bebezão, Pronto. eu não tinha te contratado. Maravilhoso. Cara, aí acabou. E ficou aquele apelido ali na TV Educativa. Eu fiquei muito pé da vida, né? Pô, que isso, é muito carinhoso. Na época, você tinha com Você era um 17 garoto, anos, você, cara, enfim, fiquei revoltado com o apelido. Quando começou o Big Brother, conhecia muita gente da TVE e o Big Brother, o primeiro Big Brother eu fiz como técnico de sistemas, precisava de gente, né? Porque é um produto gigantesco e não tinha gente no mercado. E também hoje o Big Brother tem uma outra emissora dentro da emissora, praticamente. Sempre aquela foi, estrutura. É, sempre foi, foi né? uma emissora dentro da emissora, só que ela foi ganhando corpo e processo, Sim. um processo organizacional enorme, que hoje ela é uma estrutura, enfim, é uma emissora dentro da emissora, mas com muito mais robustez, digamos assim. No começo foi artesanal, embora fosse bastante robusto, mas foi artesanal. E lá, ninguém conhecia meu apelido, né? Então era Rodrigo pra lá, Rodrigo pra cá, até que veio a galera da TV Educativa e foi trabalhar no estúdio, eu operando o sistema, o Bial ouviu, bebezão, pronto, aí espalhou pra Globo inteira, o Bial só me chamava de bebezão, e assim foi, entendeu? Maneiro. Você falou uma coisa muito bacana, que quando você entrou e seu Juarez te botou para trabalhar, tem uma coisa interessante que lá no CPP tem vários setores. E como o Juarez falou, a gente tinha que conhecer todo o processo daquela máquina ali, porque quando você conhece o processo de todo mundo, você passa a respeitar o tempo e o trabalho de cada um. Sim. Quais foram os setores que você passou dentro do CPP? Você chegou a ser câmera também? Não, né? Não, Mas você tomava conta de câmeras e diretores de imagem. de corte, Como é que começou todo esse processo dentro da emissora? Para você começar a coordenar todas essas áreas, já que você começou num processo bem no início. Na verdade, eu comecei no fim, né? Que eu comecei na pós-produção. Que é Então, onde mas você, tudo acaba. antes de se tornar editor, você era foi... Operador de VT. Então, Mas na pós-produção. na pós-produção. Porque a pós-produção precisava dessa operação. Não tinha mídia como a gente tem hoje, a Sim. facilidade da gente copiar um arquivo, né? Aquilo tudo era em fita, né? Então tinha um tráfego enorme de fitas, fitas pesadas, eram carretéis enormes. Tinha que ser colocado Você nas... colocava, era tipo o carretel de dados bancário, né? Uma coisa enorme, Sim. fita de 2 polegadas, de 1 polegada. E depois, ao longo dos anos, a Globo sempre estava na vanguarda. E tem uma coisa que é interessante, que acho que pode ser... Eu vou chegar lá no como é que foi essa distribuição dentro do departamento, mas acho que o conceito que é o mais importante. Quando você adquire equipamentos de vanguarda, você economiza. Por quê? Porque ela tem um lastro de perenidade muito maior. Ele vai durar durante muito mais tempo com muita qualidade. Então você faz um investimento grande agora, como você fez aqui no estúdio, Sim. e ele vai ter uma durabilidade muito alta. Então é uma lição que eu acho que você aprendeu na Globo, de você trazer a vanguarda e depois você vai atualizando. Então você está sempre na Avant Premiere, você está sempre à frente do mercado com isso. E nesse sentido, o que acontecia ali? Para você que trabalhou muito na Xuxa, o Planeta ainda era gravado em máquinas que foram idealizadas em 1981, que eram máquinas de 1 polegada. Imagina, 30 anos de duração, o Planeta era editado em máquinas que rodavam analogicamente, tá? Embora a Globo já fosse totalmente digital, fosse totalmente na vanguarda. Tinha qualidade ainda para perdurar, então alguns produtos ainda usavam equipamentos que eram mais antigos, mas eram muito qualitativos, entendeu? E ninguém sabia disso. É uma questão de você, como um profissional da gestão, saber estruturar o teu negócio
de modo que ele tenha maior perenidade para você ter uma obsolescência muito melhor, muito mais fácil, né? Não está trocando toda hora. Aquilo é perene. E aí você vai adequando aos produtos, né? Então, se você tem um produto que, por exemplo, precisa gravar para fazer um croma, alguma coisa maior assim, você vai usar a vanguarda e aquilo depois vai caindo numa espécie de tierização, né? Onde esse produto, não é que ele seja de segunda linha, mas a exigência qualitativa na saída dele ali é outra. Então, eu não preciso de um equipamento de vanguarda. Então, eu vou descendo esse nível e vou perdurando aquilo até o infinito. Então, quando eu comecei lá, ainda existiam todas as novelas de 2 polegadas, dos anos 70, que estava sendo copiado para um formato novo, e aí precisava de um operador de VT ali para fazer cópias. Então, tinha um setor chamado copiagem. Eu estagiei. Então, esse setor de copiagem, na verdade, é uma transferência de arquivo. Hoje seria um e-transfer da Sim. vida, algo, né? Mas era mídia física. Cheguei a pegar até VHS. Exatamente. Então tinha todos os formatos naquela sala, naquela central, de todas as mídias que o planeta existiu. Então Betamax, VHS, 1 polegada, Betacam, todos os formatos broadcast e não broadcast. Tinha produtos que necessitavam de imagens amadoras, tipo linha direta. Eu trabalhei muitos anos em linha direta. Então o cara gravava uma câmera de segurança, ou gravava no VHS, uma cena de um crime, etc. Você tinha que copiar, colocar no formato de edição para aquilo seguir um fluxo. Então tinha necessidade de um setor daquele. Hoje em dia, o Media Encoder do Adobe Premiere faz esse serviço. Ferramenta de software hoje, com aquilo tudo que está digitalizado. Mas naquele momento não. E foi ali que eu comecei. E dali eu parti para técnico de sistemas e segui carreira até me tornar um editor. E aí o ponto de virada foi no Big Brother. Porque eu já editava linha direta, eu tinha experiência na TV educativa, que lá eu fazia jornalismo, né? Fazia máquina a máquina. Posso te fazer uma pergunta? Claro. O que a gente sempre ouvia dos grandes diretores da emissora? Para você ser um bom diretor, você precisava saber o quê? Já grava editando. Exatamente. É isso aí. Porque para mim é muito natural, então não estaria essa resposta com... Você já grava editando. Já grava né? editando. Quando você sai para a rua, você já grava editando. Quando você tem esse planejamento de, cara, aqui faltou um insert... Cara, se ele pegou esse copo aqui e bebeu, cadê ele colocando o copo aqui de novo? Ou eu vou partir para um fechado. Então, você constrói isso. E eu me amarro. Exatamente. Eu adoro editar os meus conteúdos, eu gosto muito, né? O que é legal é quando você encontra recursos para se defender. É isso. Cara, a edição, ela te dá uma visão de, cara, você encontra caminhos. Deu um problema aqui, eu tive um problema que depois eu vou te contar, mas, pô, cara, eu sou um cara que adora resolver problemas. Eu amo, principalmente quando o assunto é a nossa área. E nós tivemos muitos, que nem assim, eu nunca levei nem pro Raoni, que eu conseguia resolver, e você foi um dos caras que me ajudou. Que legal. O próprio Iralmi também me ajudou, porque não Sonoplastia. depende da gente. Às vezes a tecnologia te dá um tombo. Sim, o que eu costumo dizer é que a ilha é soberana, né? A ilha não é o material que você grava, o que você planejou e que você saiu para captar, que vai te dar a diretriz daquilo que saiu. O que você capta é um planejamento, é um escopo, é um desenho. Quando você chega na ilha, é que você vai ver a realidade, porque a ilha fala. Aquela sala fria, escura, quando você entra para editar, cara, isso aqui não valeu. E eu gosto muito de roubar no jogo, né? Roubar no jogo é pegar um take que é de uma outra situação, Que ninguém percebe, só a gente. com muita sutileza, fazer transições ou mudanças. E isso é muito bonito, né? É artesanal, é artístico. Esse é o grande segredo. Desafiador. Muito desafiador. Né? Isso a gente resolve na pós. Não, eu nunca pensava assim. Eu tentava entregar para todo mundo tudo melhor captado para que tivesse menos problema para a equipe da pós. É muito mais ágil e muito mais prazeroso você trabalhar com um material onde você possa extrair o conteúdo. Eu costumo dizer que é o seguinte, quando você capta mal e o editor faz uma boa entrega, ele foi uma espécie de artista a estilo Vic Muniz. Pegou do lixo e trouxe o luxo. Agora, quando você capta com maestria, com qualidade, você dá liberdade para o editor criar ainda mais. Ele dá aquele upgrade, né? Então, ele não tem que fazer o esforço para transformar aquilo em algo palatável, e sim, ele faz um esforço para transformar aquilo em algo fenomenal. Essa é a diferença de captar bem de quem capta, e eu posso falar com lugar de falar, Bangu, né? Que eu sou de lá. Corta para. Você ficou quanto tempo na emissora? 26 anos. Saiu tem o quê? Tem 6 meses. 6 meses. O que você encontrou aqui fora? Liberdade. Eu não tinha noção, eu passei o meu primeiro Natal e Ano Novo sem coordenar a equipe, sem a pressão da entrega. Então, você imagina, o meu último cargo era gerente de imagens, então toda a equipe de captação, todos os câmeras, todos os diretores de TV. Então, assim, o show do Roberto Carlos, o show da virada, o especial de fim de ano, todos os eventos corporativos, a final dos campeonatos, o jornal, se fosse da retrospectiva. Tanto ao vivo quanto gravado. Ao vivo quanto gravado. Então, imagina,
essas equipes que estão num período que é o período de festas, querendo folgar, querendo viajar com a família, querendo tirar férias, né? Então, essa pressão das pessoas e a pressão da produção desse conteúdo ali. Então, conciliar isso é muito duro, né? Você tomar decisões que mexem com a vida das pessoas. E isso é estafante. Quando eu passei o primeiro Natal, e eu não, cara, não tenho escala, não tenho equipe para botar, foi uma sensação de um peso que você não faz ideia, Fly. Eu faço. Uma Eu faço tranquilidade ideia. sensacional. Não que fosse ruim, Não, já entendi. mas é um peso que você tira das costas e isso te dá muita paz, muita tranquilidade. A emissora, ela está demitindo muita gente. Tá claro, isso faz parte do processo. Eu até fiz uma pesquisa para entender tudo isso, mas eu descobri uma coisa: aqui fora existe agora uma quantidade de profissionais qualificados que é assim, tipo assim, tem muita gente boa no mercado querendo trabalhar. E Sim. às vezes ele não tem trabalho. Como você fica muito tempo num único lugar, Boa. você fazia uma carreira que você entrava para se aposentar ali, Exatamente. você não tinha a perspectiva e não tinha a menor necessidade de prospectar no mercado, porque afinal de contas você estava na maior emissora no mercado. Então por que você vai querer estar em outro lugar que não ali? E quando acontece um processo de enxugamento de máquina, natural, né, por conta das circunstâncias do país, natural por conta das circunstâncias tecnológicas também, você está trocando pessoas criativas e inovadoras por processos muito bem estruturados. E quando você implanta processos muito bem estruturados, você não precisa das pessoas de iniciativa, de disruptura, de alta criatividade, porque você tem processos muito bem estruturados. É como se você fosse abrir uma franquia do McDonald's e abrir um restaurante sofisticado num hotel de luxo. Para o restaurante sofisticado de hotel de luxo, você vai contratar um chefe 5 estrelas. Para o restaurante do McDonald's, você vai contratar pessoas que vão aprender processos, mas não têm nenhuma noção de cozinha. Eles vão conhecer processos. E os processos são muito bem estruturados e o lanche sai lá como as pessoas esperam. É essa relação. Não estou desqualificando nem o fast food Bem explicado, e nem você a explicou. estrutura Perfeito. de um restaurante 5 estrelas. Mas são duas propostas diferentes. Um trabalha em vanguarda e o outro trabalha em dinamismo, que é diferente, né? E hoje todas as televisões, não estou falando aqui só da Globo, mas todas convergem para esse modelo onde o processo mais bem estruturado prescinde dos profissionais que criam e que inovam e que trazem novidade. A gente tinha uma coisa que a gente não abria mão. A gente dava a nossa vida pela qualidade do nosso serviço, porque a gente tinha que provar o tempo todo que você estava pronto. E era interessante que a gente não entrava, eu não entrava no automático, porque cada produto que você fazia era um desafio diferente. Sim. E eu sempre falo para você, Bebenzão, de coração, a segurança que eu tive no Sem Corte, que foi um produto onde eu abracei como fosse uma novela das 9, Verdade. se eu não tivesse o teu carinho, o trelo que você me ensinou a operar, a organizar, e quando eu entendia que aquele processo tinha alguém olhando, que estava acompanhando, para mim era muito prazeroso, porque é tão importante quando você faz um negócio legal e as pessoas estão vendo, caramba, tá fluindo aqui, tanto que o Rafael se assustou com a minha organização, com o meu processo de trabalho. Quando o Rafael chegava na ilha, eu já estava sentado esperando ele. Para ele aquilo não era normal, porque ele falava assim, cara, o diretor chegou primeiro do que eu. Mas eu explicava para ele, pô, Rafa, eu tô aqui porque eu sou assim, cara, eu acordo muito cedo. Então chegar cedo aqui para poder te ajudar no seu processo de trabalho é uma mão ajudando o outro. Eu nunca tive esse problema de chegar cedo e meu editor não estar. Sim. Cada um tem o seu horário e eu sempre fui assim. Você, como gestor daquilo tudo, você podia explicar para as pessoas que estão em casa como é que funcionava um gestor de audiovisual? O gestor de audiovisual, ele tem duas coisas super importantes. Primeiro, ele conhecer o parque e a necessidade do cliente para O entrega. parque seria o CPP? O parque tecnológico, Ah, o né? parque, Onde ele ok, atua. Ele tem que ok. ter dimensão da capacidade daquele parque ali. Ele tem que ter essa noção do que ele tem como estrutura tecnológica mesmo, para saber exatamente do que ele precisa, do que ele pode extrair com tudo que ele está ali. Tem que ter essa noção. E a segunda, e muito mais importante, é conhecer as pessoas em profundidade. Isso você sabia fazer muito bem. Você sabia o nome de todo mundo. Você Exato. sabia a profissão de todo mundo. Você sabia que cada um tinha o seu cargo, responsabilidade. Isso Exato. era muito presente. Tanto que na reunião que a gente fez online com a Karina, ali eu vi a segurança que você estava. Esse processo, ele é um processo de descoberta e de confiança, né? Diferentemente de quando você pega uma câmera, um computador e você destrincha o manual para saber exatamente o que ele é capaz de te dar, nas pessoas esse processo é diferente. Você tem que fazer um processo de conhecimento. E eu não digo assim de
a priori, você pré-julga uma pessoa, né? É natural do ser humano. Mas você tem que se despir desses Cara, preconceitos, eu sei o que é isso. Eu né? sofri muito isso. Exatamente, porque e eu te falei algumas vezes Sim, com relação a isso, né? sim. E você, por ter um perfil metódico, sistemático, estruturado, essa é a tua característica que te dá segurança, que te dá altivez, você conseguia transponer barreiras, né? E você passou por muitas pessoas ali que entenderam esse teu processo e que te deram toda a abertura e tiveram segurança. E me abraçaram, Exatamente. que foi mais legal. Porque você transportava essa confiança. Então, eu passei por um processo lá de construção. Na verdade, a Globo foi uma grande universidade para mim. E eu fui transformado em executivo, algo que eu não faria num MBA gigante. É muito gratificante você saber isso. Então, um dos processos, tô falando de pegar um único, mas me marcou porque foi um dos primeiros, era a análise do perfil comportamental da pessoa baseado em animais. E aí eu falei, pô, mas que parangolé é esse aí? Era um perfil DISC, né, que quem trabalha com executivo conhece bastante isso, mas que na época alguém fez uma analogia com o tubarão, com o gato, com a águia e com o lobo. O lobo é um cara mais metódico, sistemático, estrategista, né? A águia é um cara de longo prazo, um cara que está pensando lá na frente, que é o cara mais criativo, que ele lança o olhar. Tem o gato, que é o cara que é muito amigo de toda a casa, como costuma falar no Big Brother, é o cara que agrega, é o cara que é feliz, é o cara que traz a festa. E tem o tubarão, que é o cara que vai lá e executa. Tem a missão dada, é a missão cumprida. Estou aqui sintetizando muito toscamente, mas a partir dessas análises de perfis, eu usei só um método, eu usava alguns métodos para poder fazer a leitura das pessoas. Mas o principal era a compaixão. Eu observava em você qual era a tua necessidade e não só ficava empático, mas eu tentava de alguma maneira te ajudar. Me ajudou muito. Então, por exemplo, se o sujeito morasse em Niterói e numa pandemia eu tivesse a oportunidade de deixar ele editando remotamente, por que não fazer isso? Entendeu? Por que eu vou trazer o cara 2 horas do trabalho para cá se eu agora tenho a oportunidade de deixar ele mais remotamente. E assim vai, essas pequenas análises. Então, alguém que acabou de ter um filho, seja homem ou mulher, um recém-nascido requer cuidados, tanto para o pai quanto para a mãe. Por que eu vou exigir que essa pessoa chegue num horário, trabalhe na madrugada, que é o horário em que tem mais necessidade de atuação, né? Criança acorda, etc e tal, né? Então, todo esse olhar humano, né, de você poder buscar nessa pessoa alguma característica em que você ajude, ela por si só, começa a fomentar esse loop da gratidão. Cara, então eu vou te ajudar também. E isso é muito mais fácil de gerir, né? Quando você tem a percepção de que o sujeito que está ali te liderando está colaborando para o melhor bem-estar da tua vida e da tua família. Ter esse conhecimento não é só a estrutura técnica que você fornece e o planejamento, seja de qualquer ferramenta, um Kanban ou outro qualquer, né? No caso foi o que eu te apresentei na época. Eu sou apaixonado por tecnologia. É. Eu gosto muito. Tudo que é inovador, eu gosto. E eu gosto de aprender. Eu lembro que existia profissionais no CPP que era o cara que botava os caracteres. Uhum. Tinha alguém para colocar os caracteres. Era um grupo, né? Era um grupo, cada um fazia uma orquestrando, parte. Isso. porque era o que a tecnologia permitia na época. Tanto que meu professor foi o Malveira. Todo esse processo, quando você encontra pessoas que conhecem e tem todo esse cuidado com o ser humano, que hoje é uma coisa muito importante, Sim, você cuidar da saúde mental, hoje exatamente. não é só a tecnologia, né? Porque sabe o que é mais bacana de tudo isso? É que todo mundo volta para casa. Você entrega seu trabalho e volta para sua realidade. Aí quando você volta, você tem que voltar para sua de uma forma que seja agradável trabalhar. Mas hoje eu falo tranquilamente, mas não era assim, Não entendeu? era, eu sei. Eu trabalhava a fórceps, na base do esporro e da ideia, isso nunca me fez crescer, né? E eu percebi que esse não era o caminho era a ideia. Quando foi esse ponto de virada? Eu era editor e já era finalizador, né? Finalizador é o editor que recebe o material de todos os outros editores e faz o ajuste final para fazer a entrega. Então, durante, 12 anos, eu fui finalizador do Mais Você, da Ana Maria Braga, a qual tenho muita gratidão, conheci... Você foi casado Casei com a Duda Little, né, que trabalhava lá como... Trabalhei com Duda. Na época da Xuxa, né? Mas eu conheci a Duda depois. E eu fui muito preconceituoso com a chegada da Duda no Mais Você. Porque quando o Mais Você veio para o Rio de Janeiro, era em São Paulo, ele foi para a estrutura do Big Brother. Como você falou aqui no início do podcast, é uma estrutura de uma emissora TV completa. E ela pegou os editores do Big Brother. Só que o Big Brother é um produto sazonal. Então ele tem alguns editores fixos e tem alguns editores temporários, que não dá para você manter a equipe um ano inteiro.
E eu era um dos editores fixos na época que o Mais Você veio pro Rio de Janeiro. Ela assumiu essa equipe de edição, só que era uma equipe muito pequena, muito deficitária. E não trouxe a equipe de São Paulo que assumiu outras funções lá. O que aconteceu? A gente ficou assoberbado de trabalho. E eu reclamava com a direção, tá pesado, tô chegando aqui 6 da manhã, saindo 8 horas da noite, tá cansativo, traz um editor de texto para ajudar a gente, que pelo menos a edição vai fluir mais rápido. E aí a diretora trouxe uma editora de texto, muito bem recomendada, e falou assim, eu tô trazendo uma pessoa que foi recomendada pelo Carlos Nascimento do SBT, ele faz edição geral, faz edição de internacional lá, ela é muito boa, é a Duda Liro. Eu falei, porra, eu preciso de alguém que ajude, eu não preciso de uma atriz mirim para vir trabalhar aqui, eu tô com um caminhão de pedra para resolver. Eu fui super preconceituoso. E quando ela chegou lá, a gente não se deu bem, porque eu, né, tive uma rejeição, uma antipatia natural, porque eu tinha um preconceito. Como é que uma atriz mirim vai virar uma jornalista de verdade? Não tinha essa relação na minha cabeça na época, né? Eu era muito jovem. E depois foi se provando, e ela comigo, uma antipatia natural. Até que em um determinado momento eu tive a brilhante ideia de sugerir, porque eu sempre sugeri muita coisa. Vamos fazer o Você Decide aqui da culinária. E nesse você decide, liga ou manda SMS, na época o SMS estava em voga, né? 0300, lembra disso? Lembro. Você mandava para ganhar dinheiro. No Big Brother tinha isso também. Manda um SMS e vota qual a receita que você quer ver. Se você quer ver uma receita de doce, uma receita de salgado. E dentro dessa programação, a receita é o que dá mais trabalho para fazer o programa da Ana Maria. Então, 17 minutos de receita para uma receita de salgado e 7 minutos para uma de doce. Você imagina, numa estrutura de programação, como é que eu vou entregar um programa de 60 minutos com uma receita de 17 e outra com 17? Não era compatível. Então, eu tinha que editar para que as duas receitas ficassem com a mesma dimensão. Deu um trabalho danado. E aí ela veio trabalhar do meu lado, e a gente virou amigo, e a gente acabou casando, tendo uma filha, chamada Ana Laura, tem 9 anos. Eu fui casado antes, tenho mais 2 filhos, um é dentista, que tem 26 anos. Que no caso é o Rafael, Que é o 26 Rafael, anos, e o Daniel, de E o 20. Daniel, de 20, que trabalha na Globo, que é economia, estuda economia, né? Mas trabalha na Globo. Trabalha na Globo. E a história do Daniel foi mais ou menos assim. Dei um esporro nele, porque ele estourou o cartão de crédito, que eu sempre dei um cartão de crédito para eu ver o que ele está gastando, para ele ter o controle das coisas. Ele estourou, e da cabeça dele resolveu abrir um cartão no Nubank e gastou também. Só que, cara, tem que pagar, tem que trabalhar, né? Tem que fazer isso. E aí ele veio e falou, pai, me ajuda. Eu falei, cara, eu na tua idade já trabalhava, já era pai do teu irmão, já tinha minha responsabilidade, minha estrutura financeira, já tinha minha casa. Como é que você apronta uma dessa pra mim? Aí você arrumou um emprego pra ele. Não arrumei não. Não? Dei um esporro nele. Não deu ideia? Não dei ideia. Aí ele, falei, eu vou te dar uma ideia. Dei uma ideia, falei, vou te dar uma ideia. Por que você não procura um lugar para trabalhar part-time, já que você está estudando? Sei lá, cara, vai no McDonald's, vai não sei aonde, faz um job. O que ele fez? Abriu uma oficina de jovem aprendiz da Globo, ele tinha um pai na Globo, ele se inscreveu, sem ajuda nenhuma minha, tá? Eu não indiquei, nem sabia que ele estava correndo esse processo. Ele se inscreveu e entrou, passou. E aí um belo dia, eu tô lá na sala da gerência, ele abre a porta, eu falei, ferrou, morreu alguém, porque veio meu filho aqui me dar a notícia, morreu a mãe dele, pum, joga o crachá na minha mesa. Pronto, não precisa mais do seu cartão de crédito. Que legal, a história mim, é maneira. Cara, às vezes, o esporro é necessário, Claro. mas tem que ser em forma de ideia, Sim, entendeu? A isso. ideia é a forma, né? Então, ao longo dessa jornada, eu aprendi que a gente precisa exercitar uma comunicação não violenta, mas você precisa falar, entende? Então, aquela dor que eu estava sentindo, não bastava eu cobrir o cartão dele, eu precisava falar e também orientar. Mas eu quero voltar aqui no assunto do preconceito. Preconceito. Posso voltar aí? E você vivenciou muito esse Então, preconceito? é importante, lembrando que eu sempre falo aqui que o meu objetivo nunca é ostentar nada, nem tentar influenciar ninguém. Meu objetivo é sempre trocar experiência. É por isso que esse cara está aqui na minha frente, porque eu tenho uma gratidão absurda, mas eu sei exatamente o que ele está falando quando o assunto é preconceito. Não é reclamação, é a experiência. É muito ruim. Eu não tenho o tempo do Forrest Gump de sentar e tentar contar a história. E quando você me conta essa história, passa um filme na minha cabeça. Corta para. Quando eu sentava ao lado de um editor, eu até brinco que eu parecia aquele cara, o professor com carinho. Sabe aquele professor que chega naquela escola que ninguém quer ele? E aí, aos poucos, ele vai ganhando o amor. E quando ele vai embora, não vai embora não, a gente te ama. Sim. Mas você paga um preço muito alto por receber essa pressão. E essa pressão eu recebia em muitos momentos da minha vida. Foi muito difícil. Depois que eu entendi Príncipe de Maquiavel, depois que eu li, eu fui entender que eu não queria que ninguém sentisse medo de mim. Eu queria que as pessoas me amassem dentro de cada setor. Todo mundo quer ser amado. Não, mas o Príncipe de Maquiavel prova que é melhor ser temido do que ser amado. Mas eu não levanto essa bandeira. Tanto que eu tenho até uma foto aqui de um cara que eu vou te mostrar.
O Rafael. Rafa, é. O Rafael, quando eu cheguei, ele não teve nenhum preconceito comigo, mas no começo ele foi tentando entender como era a minha forma de trabalho, tanto que hoje é um garoto que eu amo demais. O Rafael é um cara que foi um braço que me abraçou, de tal forma que, como eu era mais velho, eu comecei a ajudar o Rafael, orientando ele de educação financeira, eu ajudei a montar um planejamento para ele, e a gente foi se ajudando. A gente tinha uma troca para você, Rafael, eu tô aqui com você, irmão, para trabalhar. Você pode me ajudar? Ele, vou te ajudar. Como? Corta para, volta aqui pro Nós Vocês com trabalhavam de manhã, certo? Certo, Por que vocês trabalhavam de manhã? porque o meu horário era de manhã. O seu horário de manhã é porque você é um sujeito que gosta da manhã, certo? Exatamente. E sabe por que ele trabalhava de manhã também? Porque ele tinha um processo no teatro, Sim, nos shows que ele cuidava. juntou aqui os E dois. eu falei, era esse meu papel, entendeu? Entender a tua necessidade. Pô, eu sei que o Fly gosta de trabalhar de manhã, eu sei que o Rafa tem um projeto à noite do teatro, então vou deixar os dois de manhã, E foi a melhor porque coisa. vai fluir melhor. Então acho que esse é o papel do gestor. Não basta saber o horário que você tem disponibilidade de equipamento ou de ilha, é saber a necessidade da pessoa, porque a coisa flui com muita naturalidade, Vou te entendeu? contar uma história. Eu sou um cara que sou apaixonado por corrida. Eu tenho um canal chamado Vida de Corredor, que depois quem quiser conhecer. Eu estava num projeto, eu estava fazendo o Ad Night com o Muzelli. A Vera, que trabalhava com a Fátima Bernardes, me convidou para dirigir uma corrida que ia acontecer dentro dos estúdios Globo. Para facilitar, e aí vem a coisa da tecnologia, em vez de levar todo mundo para fazer uma visita de 4 horas dentro da emissora, eu peguei uma câmera, estabilizei que eu tenho e saí correndo pelo Projac inteiro. E gravando meu ponto de vista. Tô lá correndo. Aí quando deu 6 horas da manhã, eu já tinha praticamente corrido lá, meu telefone toca, era o Emerson Muzelli, falando, Fly, me ajuda. Quem foi, Muzelli? Preciso que você vá lá no Projac para mim, porque a gente tinha que ingestar o material, eu só não lembro o nome da ferramenta, ingestar para o Ricardo Oddi assistir. Era tipo como colocasse nas nuvens, eu não lembro. Sim. Eu preciso que você vá lá porque ele não subiu. A assistente de direção, eu entendo o processo, ela ficou até muito tarde lá para finalizar o que tinha que finalizar e ela tinha que mandar subir. Só que ela não esperou o processo para subir. Ela botou para subir e foi embora. O que aconteceu? Pum! Travou. É. Não subiu. Acontece. Exatamente. Acontece. Acontece. Só que Deus falou assim, ó. Ô, Paraibinha! Eu falei, qual é, irmão? Ó, chega cedo lá que vai acontecer uma parada. E Deus, quando o Muzelli ligou para mim e falou, Fly, eu preciso que você vá lá no programa. Eu falei, eu estou aqui. E quando eu chego no CPP todo montado de corrida e fui lá na administração, que tem um outro nome, era administração onde fica toda a Era gerência. coordenação. A coordenação. Quando eu cheguei na coordenação, Fly, o que você precisa, meu amigo? Com um sorriso aqui. Porque aquelas pessoas... Eu te recebi assim? Também, Ah. sempre. Mas tinha a coordenação da galera da madrugada. Ah, sim. Da madrugada. Eu fui logo direto no mestre. Quem é o mestre? Era o cara, não lembro o nome dele aqui agora. Sim. O que foi? Falei, cara, precisa da tua ajuda. A gente tem que ir na ilha tal, acho que era a ilha 4. A gente precisa subir. Vamos lá. Chegou lá rapidamente. Ele, tá aqui, ó, o erro. Pum, eu esperei. Subiu, acabou. Esperei. Quando deu 7 e pouca, eu falei, Muzelli, já tá no ar. Tá lá em cima. Pode conferir ele. Tá aqui. Quando você ganha o amor das pessoas, pelo teu respeito, pelo teu carinho, pode ser a qualquer momento. As pessoas sabem quando existe um desespero nos teus olhos. O cara não falou assim, isso é falta de planejamento, não. Porque ele já sabia que era planejado. Eu estava indo lá ajudar todo esse processo. E você, com a tua metodologia, ajudou as pessoas a se despirem do preconceito, entendeu? Paguei um preço, meu Pagou bezão. um preço. Foi difícil, mas mas isso, valeu. entendeu? Essa é a questão. Você não pode ter preconceito. Você pode julgar, você pode prejulgar, você pode fazer uma análise inicial, porque é a partir desse ponto de partida que você vai identificar uma característica que tenha similaridade. Por exemplo, você falou da corrida. Eu sempre tive que correr, sempre me inspirei em você. Não em correr porque eu não sou fã de corrida. Na metodologia, acordar cedo, fazer... E um dia eu fiz o Caminho de Santiago. Eu fui a pé de Portugal até Santiago de Compostela, na Espanha. Deve ser muito legal. Foi incrível. Imagino. Foi porque essa análise de você tentar entender as pessoas, eu comecei nesse processo, falei, mas quem sou eu mesmo? Né? Então, quando eu fiz esse caminho, que foi nas minhas últimas férias, eu separei um tempo, planejei, e fiz uma estrutura onde eu pudesse fazer exercícios para me preparar para essa jornada. Então, fiz todo um planejamento de roteiro, como você faz, e nessa jornada eu aprendi 2 coisas. Primeiro, que você tem que se planejar, de fato, para a tua chegada final.
mas que na realidade o caminho é o mais importante, é o dia que é o mais importante, é a sequência. E você se torna minimalista e você se torna generoso. Então depois, em outro momento, em outro papo, eu Pode te continuar. conto essa Pode história, continuar, pode que contar. foi Não tenho quando pressa. foi várias coisas que eu aprendi ali nessa jornada. A primeira lição, assim, eu já sabia disso, mas você está sempre sendo observado. Teve em algum momento, no terceiro dia de viagem, eu estava subindo uma montanha e eu não tinha nenhuma experiência de subir montanha. Eu sempre vou no topo da montanha dos lugares que eu visito. Eu me arrependo, mas eu gosto. Mas fui sozinho, fui no inverno. Minhas férias coincidiram com o inverno na Europa, chuvoso. Então, assim, ninguém no caminho. Todo mundo faz aquele caminho, é muita gente e se conhece. Eu só fui encontrar pessoas no 5º dia de viagem. Eu observei os aldeões da aldeia que eu estava passando, me vendo subir a montanha. Eu falei, nossa, por que tá todo mundo lá embaixo olhando? Eu devo estar fazendo alguma merda. Tá todo mundo olhando. E tava. Eu fui pelo caminho mais íngreme. O que aconteceu? Eu arrebentei meu joelho. As pessoas estavam lá embaixo, parte dela estava lá, vai cair, vai se machucar, e parte dela estava lá, cara, vou ficar atento, porque se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar. E foi isso. E ali eu consegui ajuda, ganhei um tensor para canela não, para o joelho. Eu tinha levado medicamento e consegui seguir viagem. Então tem sempre alguém te observando. Essa questão de planejamento, eu sou um cara que sou muito disperso. Eu esqueço as coisas, eu viajo na maionese, né? Eu me distraio. Você me fez a pergunta aqui 2 vezes, então vamos voltar no assunto. Mas não tem problema. Porque eu Aqui viajo. tá em casa. Exatamente. Eu viajo na maionese e depois eu volto lá no assunto e não tem problema também. O ponto é, cara, eu não quero ser assim, eu quero ser mais efetivo, mais organizado. Então, para mim, eu tive que fazer isso. Não existe editor que não seja bom editor estruturado. Ele precisa ser organizado para ser um bom editor. Não existe um editor bagunceiro que seja bom e reconhecido. Só se ele... Eu não conheço, tá? Também não conheço. Eu não conheço. Para isso, eu precisei aprender ferramentas. E uma das pessoas que eu conheci lá nos primórdios foi o Christian Barbosa, que ele lançou um livro chamado A Tríade do Tempo. Já tem bastante tempo isso. E nele ele conta que a gente precisa fazer uma análise. E ele foi lá dar uma palestra na Globo para algumas pessoas e eu pedi para entrar e eu aprendi essa lição com ele que eu levei para a vida. Todos os elementos que a gente precisa cuidar são de situações circunstanciais, importantes e urgentes. Se você deixar o que é importante para depois, vai virar urgente. Se você deixar o que é trivial e não cuidar, por exemplo, você tem que pagar a tua conta de gás. Se você não pagar a sua conta de gás, vai ganhar multa. Aí você corre para pagar isso. Então, era uma coisa trivial, que você sabe o que vai acontecer e que tem prazo para acontecer e que você deixou virar urgente. A minha luta sempre foi para que os processos de quem faz captação no audiovisual não se tornassem urgentes. Porque tudo quando chega no funil da pós-produção é urgente, é para ontem, é para agora, e nem tudo é, né? Nem tudo é. Algumas coisas podem ser super bem planejadas para que você tenha um fluxo de automação dos processos mais organizado. E aí tudo fluía muito bem e você conseguia atender melhor e ter tempo para o que eu chamo de ócio criativo. Eu não preciso estar ali esbaforido tentando fazer uma entrega, eu poderia estar com uma entrega planejada para eu poder refletir sobre o material que eu estou trabalhando e perguntar, o que eu posso melhorar nisso aqui? Esse é o grande segredo. Você ficou Planejar. muito assustado quando o meu trabalho... Eu fiquei feliz. Quando você botou aquela plaquinha de melhor edição ali no CPP, aquilo ali para mim foi muito importante, porque eu sabia da responsabilidade que eu tinha, porque o Raoni me deu aquela responsabilidade. E a única reclamação que tiveram de mim no Sem Corte, até falei isso aqui,
com a Ana é que eu trabalhava muito cedo. Só isso. Mas isso para mim era muito natural, né? A equipe de pós-produção está acostumada a trabalhar mais tarde, porque as pessoas gravam de dia e entregam material à noite. Então, a maior parte das pessoas são notívagas. Poucos são as pessoas que têm o hábito de acordar cedo e trabalhar. Tem muito poucos. Eu posso Então, te contar uma história? claro. A primeira coisa que eu falei para toda a minha equipe era sobre isso, né? Os meus horários, mas não foi uma reclamação ruim, não. Foi até Sim. divertida. Mas eu descobri, porque eu sou um cara que nunca deixei a minha vida na mão de ninguém. Então, como eu conhecia todos os processos, sabia por onde ir, sabia todos os cartões, quem tinha ingestado, que horas, sabia tudo, né? Uhum. Mas eu descobri que eu podia trabalhar 11 horas com o Trovão, que era uma equipe terceirizada, e tinha a equipe de 8 horas, que era da emissora. Então, o que eu fazia? Eu ganhava com o Trovão muita coisa, e quando a equipe da emissora chegava, eu já estava praticamente pronto para gravar. Se eu não tinha o horário que eu precisava, e tá tudo bem, eu encontrei, e aí é aquela velha história, você tem que encontrar a solução. Eu encontrava soluções para os problemas que poderiam aparecer, e apareciam, porque não tem como não aparecer. Ah, cadê o número do cartão? Tá aqui, porque eu tinha tudo ali. Ah, esse material aqui para que ingestaram. Ah, pode já botar Ah, não está liberado. Ok, vem aqui comigo, só me tira uma dúvida aqui. Mas se já está ingestado, já deveria estar liberado. Você não pode colocar o material para mim dentro de uma máquina e eu usar e você falar que não está liberado. Aí eu perguntar, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Lembrando, não é expor, é ideia, só para entender o processo. Quando você pede esse material para a pessoa que veio ser entrevistada, esse material já teria que ter vindo com a assinatura de autorização? Ah, mas não funciona assim. Mas por que não funciona assim? E não vem a resposta. Essas perguntas são assim, você conseguia se organizar porque você entendia do processo. Você estudava o processo Todo de o ponta a processo, ponta. de Então, ponta a ponta. conhecer o processo de ponta a ponta te permitia encontrar oportunidades para melhorar o processo e oportunidades para usufruir desse processo melhor. Então, quando você recebeu um produto que era desafiador, você recebeu uma batata quente sem corte, era muito difícil. Ninguém fala isso, mas era difícil mesmo, entendeu? Porque era uma equipe enxuta, um orçamento pequeno, para realizar um produto de alta qualidade, né? E o que aconteceu? Se não tivesse alguém ali sistematizado, com um processo muito organizado, não ia sair do outro lado. E quando você me procurou, eu falei, cara, tem uma maneira aqui de você organizar melhor teu processo. E você usufruiu dela, só foi boa de Certinho. placa. Como você me ensinou. Sim. Isso que foi maneiro. O meu sonho era que todo mundo fizesse isso. Então, bebezão, aí você botou a bola para eu chutar. Por que não, cara? A melhor coisa que tem é quando alguém tá te dando uma sugestão e você tem que abraçar, aprende. Se a pessoa quer te ensinar, aprende. Principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, que a velocidade das coisas estão assim. Qualquer coisinha vira um problemão. Para mim, o mais importante, para além de conhecer o processo, é conhecer a origem. Quando você conhece a origem, seja a origem das palavras, seja a origem daquilo que surgiu, você consegue implantar melhor e novos processos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente falou aqui no início que a gente trabalhava com fita, né? Não tinha mídia física. A fita tinha um barcode, né? Igual de compra de supermercado, para você identificar o número dela e poder arquivar. Então eu preciso do episódio tal. Tinha um super robô, buscava aquilo, te entregava aquela fita. Só que depois as pessoas não devolviam, ficava aqui como se ficou os livros aqui na mesa. Onde está essa fita? Eu dou saída para uma determinada Você pegou, sala você tem que entregar. e aí eu levei para outro lugar, a fita ficou perdida. Então, para solucionar esse problema, lá atrás foi feita uma tentativa de implantar o RFID, que é uma tecnologia hoje usada na Renner, na Zara. A etiqueta da tua camisa, por dentro, tem uma espécie de leitura de RF. É um negocinho Então, pequenininho é um ali. negócio que já cortou, todo mundo já Sim, cortou aquilo. sim. Aquilo o que é? Aquilo é o controle do estoque. Porque eu tirei uma peça de lugar, eu vi aqui, não gostei, larguei lá do outro lado. Então, como é que o sujeito numa loja de departamento vai controlar o estoque? E para isso foi feita uma tentativa de fazer isso com as fitas, né? Mas logo depois digitalizou isso, então esse processo mudou. Mas esse conhecimento de QR Code, barcode, RFID, eu aprendi. Quando eu estava trabalhando como editor, por volta de 2015, assim, eu já conhecia o QR Code. O QR Code era uma ferramenta da Toyota, tinha muito mais informação que um barcode, então carregava muito mais informação e começou a ser usado amplamente pela internet, mas sem passar na televisão isso. O que eu pensei? Falei, cara, todo dia eu tenho que digitar essa receita aqui da Ana Maria Braga.
E se eu botar um QR Code na tela e falar para a pessoa aceitar o receitas? Eu lembro da .globo.com. implementação. Então, Eu lembro disso. exatamente. Eu não conheço, posso estar enganado, mas eu não lembro de outro lugar colocar o QR Code primeiro. Para mim, o primeiro QR Code que foi colocado Eu foi lembro no Mais disso. Você, justamente para colocar receitas. Viram aquele potencial daquilo e aquilo virou. Hoje não existe nenhum programa do YouTube, não existe nenhum programa de televisão que não tenha o QR Code para você interagir. E a primeira interação foi por preguiça minha de querer colocar a receita no crédito. Cara, pega ali no QR Code. E por que foi possível implementar isso? Porque os celulares passaram a ler o QR Code sem ter que ter um aplicativo. Era só botar a câmera e clicar, pum, já E aí já abria. pegava a receita para dona de casa. Como a Ana Maria é super tecnológica, gosta de games, gosta de tecnologia, ela topou a ideia na hora. Não teve preconceito nenhum. Zero preconceito, entendeu? Mas por que foi aquilo ali? Porque eu estava embebido da tecnologia, do processo e conhecia a raiz. Cara, isso aqui dá para botar um site inteiro ali e dá para colocar para a pessoa acessar. E hoje em Foi um dia, né, a sucesso. tecnologia é velocidade, né, hoje em dia. Exato, E então. com toda essa mudança, bebezão, que você está vendo, quer dizer, você ficou na emissora, veio aqui para fora, a gente falou do mercado, muita gente aqui fora, né, Uhum. eu quando saí, eu saí num momento difícil da pandemia, não fui atrás de emprego, até comentei, eu não sei pedir emprego, nem sei como fazer isso, por isso que eu até brinco que isso aqui é meu botequim, sabe quando você abre o seu botequim? É. Então eu montei a minha estrutura aqui, mas o que que você espera desse futuro tão próximo que está aí? Hoje a gente está gravando aqui com 4 câmeras, sem ninguém operando as câmeras. O Uhum. que que você espera do mercado? Eu acho que todo editor que se apoderar das ferramentas, ele vai ter muito mais capacidade criativa para fazer aquilo que necessita. Você aqui, que tem um podcast, onde você grava independentemente, e no final você pode usar uma ferramenta tipo um Autopod no Premiere para que o corte das câmeras seja automatizado, você sobra muito mais tempo para você fazer isso aqui. A estrutura de roteiro, que você pode até usar o chat GPT para poder te ajudar com isso, e vai te sobrar muito mais tempo para dialogar comigo e extrair daqui um conteúdo muito melhor. Quando você tem a estrutura de ferramentas ao seu dispor, você abre aquilo que tem de melhor na sua cabeça, que é a criatividade. E é isso que as pessoas querem ver. O teu conteúdo, aquilo que você tem para trazer. O método é só um acessório que está permitindo que você entregue aquela mídia, aquele conteúdo que vai ser exibido com o que interessa para a pessoa, que tem que ter algum serviço, tem que ter algum aprendizado. Ninguém se interessa por algo que não esteja acalmando a mente ou o coração. Então, se eu estou assistindo alguma coisa de um telejornal, eu estou querendo estar informado e estou acalmando a minha mente e para eu poder ter estrutura. Se eu estou assistindo uma telenovela ou uma série, eu estou afagando algum sentimento meu, de uma emoção, eu quero sentir aquilo. E se eu estou assistindo um programa de culinária onde eu quero aprender a receita, para poder ganhar dinheiro depois, eu estou recebendo um serviço de usufruir. Então, pode ser de qualquer maneira, mas toda produção audiovisual está te entregando alguma emoção ou algum serviço, na minha visão. Quando você tem as ferramentas ao seu dispor, você consegue se focar só no que é o âmago da sua história. E isso é fundamental para você ser um bom editor. A gente, quando trabalhava na emissora, a gente tinha um operador de câmera, tinha o cabo man, tinha o diretor de fotografia, Uhum. tinha o operador de áudio, tinha a produção, tinha a cenografia, tinha roteirista, assistente de direção. Um montão de gente pensando junto com você, para a gente poder entregar. Você me contou há pouco tempo que você fez um trabalho com a Marlene. Ah, foi. Me conta um pouco, como é que foi isso para você, quando você acabou, jogou lá para ver o material e viu que estava fora de foco? A minha experiência sempre foi experiência de pós-produção, nunca foi uma experiência de captação. Minha experiência de captação era na gestão das pessoas que captavam e não efetivamente Botar a mão na massa, pegar a câmera... colocando a mão na ok. massa, etc e tal. Então eu fiz um projeto lá que estava trabalhando com ela e em determinado momento eu falhei, né? Acontece. Ela me deu um esporro. Ela me deu uma ideia, mas do jeito dela, entende? E isso para mim foi legal, porque eu já conheço como é a pessoa e não me feriu, não me dói. E eu fiz um esforço, cara, eu quero surpreendê-la. Eu quero usar alguma ferramenta, algum recurso para que eu consiga solucionar o problema e não precise regravar. Mas primeiro você levou já para ela que tinha aparecido o problema. A primeira coisa é Marlene, assumir o ó, erro. tivemos um problema. Errei. Você não tentou resolver primeiro para depois falar. Não, Você já deixou De claro. cara. E com isso você ganha confiança. Não, claro. Porque você tem que ser honesto, porque a pessoa está numa Ela confia em você. expectativa. Exatamente, está numa expectativa de que dê certo. Se você não fala nada, ela vai estar nessa expectativa de que deu certo. Então, errou, levanta a mão, cara. Eu faço isso sempre. Tá tudo bem, entendeu?
acontece. Como você falou aqui, acontece. E aconteceu comigo. E, de fato, foi solucionado e foi resolvido. Mas isso transborda a confiança. E esse transbordo de confiança permite com que ela volte a trabalhar com você. E isso é muito legal. Quando você está seguro no que tu faz, qualquer imprevisto, tu resolve. E eu tinha uma coisa interessante no Sem Corte, que todas as ideias que eu tinha, eu fazia meu storyboard. Todos os meus storyboards, Ajuda muito. eu fazia storyboard em vídeo. Ajuda muito. Pegava meus equipamentos, gravava, eu mesmo editava. Raoni, eu tô com uma ideia aqui, o que você acha? É isso aqui, ó. Falei, caraca, mas como é que Você dava a dimensão. eu dava a dimensão e passava o processo do que a gente precisaria. Ninguém faz isso. Eu sei disso, bebezão, mas isso assusta. É. Essa coisa de você trazer e inovar, e eu sempre falo, não falo para ostentar. Eu estou na frente de um cara que é um gestor, então se ele me apresenta, se eu apresento para ele uma tecnologia que funciona, por que não implementar? Sim. Por que não dividir e compartilhar com todo mundo que é possível? Eu criei minha GoPro estabilizada antes do que é hoje, Sim. porque eu fui tendo ideias e fui trazendo para dentro do Sem Corte um conteúdo que ninguém tinha. Eu botava uma energia no Sem Corte muito intensa. Mas eu acho que a intensidade daquilo, quando você abraça, tem que ser assim, tem que ser com entusiasmo, como a gente falou aqui. Porque, independentemente se seu produto é um produto que a gente chama de Tier 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, né, o retorno sobre aquele investimento for alto ou baixo, você, por estar fazendo aquilo, amanhã depois você está fazendo outra coisa, esse entusiasmo não pode mudar. E não entendeu? mudava. E isso é importantíssimo, porque você dá qualidade àquilo que é um retorno. Cara, eu vou fazer isso dá um retorno baixo. Mas é importante ter. Beleza. Cara, mas tá tão bem feito, eu vou mudar de posição, eu vou mudar de patamar. E ele passa a dar um retorno mais alto. Porque você colocou entusiasmo. O elemento humano é muito importante. Eu acho que é fundamental que as pessoas acreditem naquilo que fazem e façam o melhor possível com aquilo que tem. E aí implementem melhorias. Vou dar um exemplo de melhoria que virou padrão, hoje é padrão de mercado. Hoje todo mundo grava áudio multipista separado. Você aqui está gravando áudio multipista separado no teu estúdio para facilitar a tua edição. Sempre se gravou isso, em fita, etc e tal, para facilitar a edição. Você imagina fazer isso no Big Brother com 20 e tantos participantes no primeiro momento. Era um monte de fitinha que você gravava aquilo ali, dava um trabalho danado para recuperar, porque nem sempre você está fazendo uma cobertura completa. Eu estou falando com você aqui, mas tem alguém cochichando alguma coisa ali que naquele momento o jogo de câmeras não conseguiu pegar, mas o áudio está gravado. E tem a câmera do geral que está pegando. Então aquilo você fazia uma construção e você conseguia pegar esse material. Eu falei, cara, por que a gente está gravando em fita? Em 2001 já existia MP3. Vamos começar a gravar em Wave, vamos começar a gravar em MP3. E foi ali que criou um processo que se chama BB System, não é por causa do bebezão, é por causa do Big Brother, mas foi uma ideia que surgiu dali e hoje é padrão, automação de mercado. Você hoje está gravando assim, mas não existia uma ferramenta que gravasse em Wave, em dados, né? Gravava-se só em fitas. Isso foi desenvolvido lá e depois o mercado adotou e está aí até hoje, né? Vou falar um pouco de tecnologia. Claro. Quando eu te levar lá em cima, eu vou te apresentar um local onde eu trabalho. Né? Eu estou com uma máquina aqui na minha mesa, que é um AM2, um MacBook Pro, com uma velocidade absurda, Processamento. Muito bom. E eu não estava conseguindo encontrar uma forma de conectar essa máquina aqui nas minhas duas telas de Mac que eu amo. Não consigo. Você pode reparar que tela é o que eu gosto. Né? Tela eu gosto. Pesquisando, o cara não encontrava. Aí fui na Apple, comprei cabo, não deixava, a máquina não deixava sincronizar. Pesquisa. Pô, encontrei um software, um aplicativo que está aqui, aonde eu consigo entrar em qualquer máquina de Mac, trabalhando aqui com o meu processador na minha tela. Você remoteou isso. Exatamente. Então eu consigo trazer o Premiere para essa tela maior, para que eu possa trabalhar. Tem uma outra ferramenta que é o Command F2, que você transforma uma outra tela do iMac numa tela só. E aí conflitou. Ele não está deixando. E aí eu estou pesquisando, já resolvi o meu problema. Eu já consigo editar nesta máquina ainda, que essa gravação aqui eu vou editar nessa máquina, mas usando as minhas telas do iMac. Por quê? Isso facilitou um pouco mais a minha vida. Eu te pergunto, com toda essa tecnologia que a gente vem buscando, quem não aceitar, o que vai acontecer com esse profissional? Vai ficar defasado. Ele precisa buscar esse conhecimento para poder trabalhar, porque se ele não aceitar que o que chega de novidade é o que vai ancorar ele para o futuro, ele vai ficar para trás. O CPP teve isso. Teve. Essa mudança. Muitos profissionais não se atualizaram
E a gente perdeu profissionais de mentes brilhantes porque eles foram avessos à tecnologia. E isso é muito triste. A gente tem mais de valor é a mente, não é a ferramenta. Eu te contrato pela mente, eu te contrato pelo teu conhecimento, eu te contrato você vai me agregar de valor criativo, e não pela ferramenta. A ferramenta é o que permite que você extraia aquilo que está na sua mente para fora. Eu vou te contar um processo de estar sempre na vanguarda do conhecimento. Você acabou de me contar que está estruturando, que está procurando ferramenta, software para ter um desejo daquilo que você tem. Eu estava em 2019 testando a ferramenta de edição remota. Exatamente o que você falou. Espelhar uma tela remotamente para poder editar remotamente. Isso já existia, mas não existia com a segurança e a qualidade de você, para um editor, ter fidedignidade para cortar. Eu estava testando isso em 2019, de frente para a televisão, quando de repente foi a tragédia de Brumadinho. Em janeiro, eu acho que uma coisa assim. Janeiro de 19. O que aconteceu em 20? A pandemia. Sim. Só que em 19, eu já estava preparando toda a pós-produção para poder editar remoto. Por que aconteceu? Quer dizer, já aproveitou, já estava pronto. Exatamente. Quando a tragédia aconteceu em Brumadinho, eu lembrei, cara, ninguém conta isso, eu vou contar aqui em primeira mão. Manda ver. O Big Brother já sofreu um alagamento daquele. A chuva no Rio de Janeiro é torrencial. O Projac, o antigo Projac Estúdio de Globo, tem um microcosmo particular, porque fica do lado da floresta. Claro. E chove muito ali, tem um rio, acho que é Rio Passarinho, passa ali dentro. Aquele rio alagou. E alagou o Big Brother, que ficou lama da altura desse teu Mac aqui. Em todo o Big Brother. A sorte é que tinha acabado de acabar. Foi em abril, não lembro o ano, 2004 ou 2003. Teve que reestruturar tudo e fazer de novo. E aí, a partir daquele momento, canalizaram o rio e colocaram toda a fiação no teto. Porque isso não pode se repetir. Para não se repetir, vamos colocar isso para o alto. Que imagina toda uma estrutura de Big Brother no lixo, cheio de lama. E isso aconteceu. Né? Então, quando eu vi a tragédia de Brumadinho, falei, cara, a gente precisa ficar preparado. Se acontece isso no Big Brother da vida, a gente está fora do ar. Imagina um Big Brother fora do ar. Eu tinha um gerente, um diretor, que era o O backup está muito presente perto da gente, né? O tempo todo, né? Exatamente. O Barreira, que era muito exigente com relação o backup, eu também sou muito exigente. E aí o Roberto Barreira, que era o nosso diretor, testa, vamos botar isso. E o objetivo dele era baratear custo também, né? Porque eu não preciso de uma estrutura de uma ilha de edição completa montada. Então tinha esse objetivo. E o meu objetivo também era ter essa segurança. Quando veio a pandemia, a gente estava pronto. E rapidamente, do nada, eu estava em casa gerindo mais de 200 editores de todos os produtos. E isso é muito difícil, mas deu certo. Incrível. Deu certo. É bonito de ouvir, porque eu tô vendo todo esse processo e é tão bacana quando chega e tu tá pronto, cara. Isso é maravilhoso. E aí o problema chegou, a gente estava pronto, nada aconteceu. Obviamente as novelas pararam de gravar, tudo isso aconteceu por conta do protocolo de segurança, o jornalismo se manteve, mas os editores do entretenimento, que era um outro processo que eu também costumava fazer, de fazer as pessoas transitar por gênero. Né? Cara, você é muito bom aqui fazendo jornalismo. Que tal você vir fazer um produto de variedade? Para conhecer. Para conhecer. Você vai trazer essa velocidade, você vai entender que nem tudo, você precisa ter um pouco mais de esmero, de capricho. E aí, essa transição já estava começando a acontecer na minha gestão, e quando veio a pandemia, a gente tem que fornecer os editores para o jornalismo. Né? Porque a pessoa ficava doente, tem que substituir outro. O jornalismo não parou, o entretenimento deu uma redução. Então, a gente teve esse balance de todo mundo trabalhar o tempo inteiro. Isso foi brilhante porque as pessoas estavam preparadas e os processos também estavam preparados. E aí deu tudo certo. Foi gol de placa, entendeu? Não, eu acredito porque eu também vou te falar uma parada muito pessoal. Eu sou um cara que eu sempre penso até o plano F. Eu tenho até o plano F. Chegou no F, eu sou um cara que pensa em plano em tudo na minha vida. Mas você sofre com isso? Hoje mais não. Já sofri muito. Porque ter plano é sofrido. Mas o e se, então, dói. E você é cobrado, e se? Né? Então, mas eu nunca deixava. Eu nunca deixava minha vida na mão de ninguém, bebezão. Se eu precisasse pegar lá para operar no lugar do Rafael, eu operaria. Legal. Não era o meu papel. Sim, eu sabia o que eu estava fazendo. Eu encontrava soluções, mas eu nunca deixava minha vida profissional na mão de ninguém. A única coisa que era sofrida é porque quando a pessoa não entendia isso. Você está querendo tomar o meu lugar? Não, eu quero te ajudar. Eu quero poder te orientar de alguma forma. O que eu posso te ajudar? Porque essa troca hoje em dia é fundamental. Sim. Eu adoro editar as minhas coisas. Quem me ensinou a editar, eu vinha editar de verdade, extraindo a emoção, foram duas pessoas que eu sou muito grato.
Um é o Rodrigo Dourado, Dourado? que hoje é o diretor-geral do Big Brother, ficou no lugar do Boninho. Eu aprendi com ele. E eu ficava olhando, falei, cara, como é que você é rápido No assim? caso como é que quando o cara... É como é que... estenógrafo. Não, mas tem um nome que tá... Psicografava. esses caras são Mas assim. eu chamava, parecia que tava psicografando, o pessoal zoava. E eu tinha feito o curso de datilografia lá atrás. Datilografia, eu sou velho. Que é 1, É. 2, 3, espaço. A 3 vezes SDF, espaço. exatamente, que é WERTY. Isso. E aí eu falei, cara, eu posso ser rápido como eles. Eles eram muito rápidos. E aí eles, não, o segredo é tecla de atalho, o segredo é deixar tudo à mão, o segredo é usar mais as mãos e menos o mouse. E aí eu fui aprendendo com o Leandro Meneghetti, que foi diretor do É de Casa. Que também saiu da emissora, né? Saiu da emissora. Ele também era um cara que... Ele é um cara brilhante, é um brilhante. cara que eu tenho uma eterna gratidão. Eu era de Bangu, ia trabalhar de ônibus e tal, tinha uma mochila toda caída aos pedaços. Um belo dia eu ajudei ele, mas assim, ajudei de coração. Ele falou, cara, não aguento mais te ver com essa mochila toda racha. Me deu uma mochila nova, porque você não pode se apresentar assim. Você perde a credibilidade se você vier com esse tênis sujo. Que loucura, Você né? perde a credibilidade se você chegar com essa mochila rasgada. Se você quer se tornar um editor, pelo menos tenha uma aparência decente para que a pessoa não te julgue incapaz, entendeu? E ele era de Padre Miguel, ele é um cara genial, brilhante e tal. E ele me deu vários toques e isso eu levei para a vida das coisas positivas que eu aprendi com ele. Não só na edição, porque ele era um cara muito alegre na edição, uma edição muito ágil, muito feliz. E o Dourado, por outro lado, era uma edição muito emocional, muito no âmago, muito dramática, que extraía... Então, quando os dois estavam juntos ali, nos primeiros Big Brothers, cara, era céu e a lua, era a noite e o dia, né? E era brilhante estar perto deles e aprender como que você consegue, a partir dos mesmos personagens que estão ali dentro, extrair nuances de percepções distintas, né? Porque eram dois editores com características distintas, mas que operavam muito bem a ferramenta. E eu passei a operar muito rápido também. Eu psicografava ali, como o pessoal fala, tanto é que eu recebia tudo. E um belo dia, como é que a minha oportunidade surgiu para tornar editor? Ninguém tinha muita coisa para fazer no Big Brother e surgiu um pedido do Ministério da Saúde para fazer uma ação de dengue. A campanha da dengue, etc e tal. E aí o Boninho colocou 2 personagens, agora eu não lembro qual das edições era, de monstro, vestido de mosquito da dengue. E eu peguei aquilo para editar, porque não estava todo mundo muito ocupado. E aí, cara, você consegue fazer isso? Eu não era editor oficialmente ainda, mas eu já editava. E aí, claro, fiz e coloquei uma música que eu pedi uma sugestão do João Rocha, que hoje é lá do jornalismo do Jardim Botânico. Ele me deu uma sugestão, eu montei. E no dia seguinte, foi nota 10 na coluna da Patrícia Kogut no Globo. No mês seguinte, eu era editor. Que incrível. Entendeu? Porque eu ganhei o primeiro VT que eu coloquei no ar foi 10. Então, assim, mas porque eu estava preparado, esses caras me ensinaram, entendeu? A gente tem que estar preparado. Exatamente. Eu fiquei muito feliz, porque ali abriu a porta para eu me tornar um editor de verdade. Não que eu não fosse, mas que eu estava preparado quando a oportunidade surgiu. A mesma coisa quando eu comecei lá atrás na TV educativa. Eu cheguei e me colocaram um calhamaço de fita na mão e falaram assim... esse é o Sem Censura, da Leda Nagli, vai vir alguém aqui, não lembro agora qual era a cantora, você roda aqui o clipe dela, essa máquina é REC, essa máquina é Play, essa máquina aqui é Backup. E segura isso aí que essa pica é tua, Aspira. Exatamente. Mas é ao vivo, nunca fiz ao vivo. Falei, é a mesma coisa, só é ao vivo. E foi embora, foi pro bar e me largou lá. E eu fiz, e deu certo, e fiquei, entendeu? Essas oportunidades, elas acontecem na vida em alguns momentos. Você tem que estar preparado e tem que ter coragem, né? Tem que ter um pouco de ousadia para poder fazer. Senão você treme na base e não consegue E as fazer. pessoas sabem quando você treme. O olhar entrega, né? Me diz uma coisa. Quais são os seus próximos objetivos aqui fora, como profissional? Eu sou parceiro de uma produtora, eu atuo lá e eu desenvolvo projetos, né? Então, assim, eu já fui procurado para um jornal antigo que a marca foi ressuscitar a marca. Ele me pediu um projeto de estruturação, como você tem aqui, um podcast. Então, eu desenvolvo esse tipo de projeto. Mas me agrada hoje muito mais fazer a gestão de pessoas do que efetivamente editar. Não que eu não goste, mas eu gosto de dar a consultoria da edição, porque eu acho que a edição, para mim, é muito prazerosa quando você faz aquilo que você captou, que é como você falou, eu gosto de editar as minhas coisas. Quando você está numa esteira de produção que você recebe todo mundo, você pode sentir prazer nisso, mas é muito artesanal. E eu não consigo atacar várias frentes ao mesmo tempo, eu fico preso naquele projeto. E eu gosto de novidade o tempo inteiro. Então, para mim, é muito mais legal ter essa liberdade de desenvolver projetos, de fazer curadoria, ter uma equipe e coordenar essa equipe e ver o resultado final e poder ingerir. Falei, cara, por que não você fazer essa alteração dessa vinheta? Por que não você fazer uma alteração de texto para lá e para cá? Por que não você mudar esse plano? Do que efetivamente eu perder o tempo numa parte que a edição toma muito tempo.
Embora a gente tenha ferramentas que vão diminuir essa tomada de tempo, que vai fazer um corte automatizado, que vai fazer uma mixagem melhorada, que já vai corrigir o seu áudio, tudo isso vai te agregar. Mas fazer todas essas mudanças minuciosas artesanalmente te toma tempo. E você fica restrito a um produto. E eu quero ter mais liberdade para estar atuando em outras frentes. Então, eu faço hoje projetos e curadoria de conteúdo. Mas também atuo gravando e estou no mercado fazendo qualquer coisa relativa ao audiovisual, seja na captação, seja na estruturação, ou seja na gestão de pessoas. Eu estou buscando aqui, eu montei um estúdio para eu poder alugar e dirigir as pessoas Legal. para cá, que é muito legal. Eu gosto de dirigir as pessoas, Legal. eu gosto de criar. E as pessoas que sentam aqui, às vezes, não tem nem jeito para gravar, e eu gosto sempre de explicar tudo o que acontece. Isso, para mim, é muito maneiro. E estou buscando também essa liberdade, esse tempo. Não estou com pressa para resultado, até porque a gente que trabalha com planejamento sabe que tem tudo dentro do seu tempo. E eu tenho buscado cada dia mais a liberdade de botar aquilo que eu acredito. Que eu acho que hoje que é o mais bacana, você colocar aquilo que você acredita. Não buscando em viralizar um vídeo da noite para o dia. Não. Todo dia tem um novo trabalho. Então, eu já tenho seu material para editar, estou editando o material da Dani, já estou com o material do Jorjão na máquina. Então, assim, isso para mim me criou uma rotina. Isso é muito importante. Para mim está sendo muito maneiro. O que eu mais senti falta quando eu saí depois desse tempo todo na Globo foi a rotina. Porque eu tinha uma rotina muito estruturada. Eu cuidava de 4 lugares. No Jardim Botânico, cujo viés é mais voltado para o jornalismo. No Estúdios Globo, mais voltado para o entretenimento. No Ion, na Barra, mais voltado para esporte. E em São Paulo, que é um pouco de tudo. Então, segunda eu estava no Ion. Terça estava no Estúdios Globo. Aliás, no Jardim Botânico, quarta no Estúdio Globo, rodando, quinta em São Paulo. Eu estava sempre rodando. Então, eu tinha uma rotina. Então, de repente, isso tudo acaba. E aí, e agora? Né? Então, se você não tiver uma cabeça boa, você pira. E o fato de eu ter te contado aqui que eu fiz o Caminho de Santiago, estruturado, um dia após o outro, os desafios dos percalços que você encontra no caminho, que você leva uma mochila pesada nas costas, tem uma caminhada muito grande, me fizeram acreditar que, cara, um dia após o outro, e a gente se reergue. E é isso. E tá tudo bem. Porque e não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem. Eu tenho muita gratidão por ter a sorte de Deus ter colocado isso no meu coração. Eu sou muito... Tenho muita fé em Deus, né? Eu acredito muito nisso. Ninguém tá sozinho e ninguém tá desconectado. Acho que tá todo mundo de alguma maneira conectado. E quando você faz esse loop da gratidão, as coisas fluem com mais naturalidade. Bebezão, o que você falaria para essa galera que está entrando agora no nosso mercado do audiovisual? Eu acho que grande parte daquilo que quem chega agora precisa ter é um lastro de conhecimento, seja das origens das ferramentas como das origens das coisas. Quando você usa uma referência antiga, você conecta com uma outra audiência. Vou te dar um exemplo. Hoje você no Instagram consegue ver pessoas fazendo comparativo de músicas que foram usadas no passado, que são usadas no presente como mashup e etc e tal. Teve uma muito boa do Gangs Paradise. Stevie Wonder. Stevie Wonder, maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu tenho aqui o vídeo. I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I... Tudo é referência. Isso está num livro chamado O Poder do Hábito. Quando você se conecta com a audiência através de alguma conexão que ela já tem, a tua chance de sucesso é muito maior. Daí esse resgate do passado, daí esse resgate de modelos. Mas para isso você precisa de uma coisa que é conhecimento, e é conhecimento geral, não é conhecimento específico, entendeu? Então, se você quer ser um bom editor, você tem que ter um conhecimento geral sobre aquilo que você vai atuar, seja de cinema, seja de fotografia, seja de storytelling, você tem que ter essa profundidade de conhecimento. Que era a Bíblia na Globo. Edgar Mauro. Esse livro foi distribuído lá pelo meu departamento. Eu ganhei.
Veio de lá. Exatamente, porque a criatividade, a história da Pixar Sim. é muito legal, que é a valorização da mente, a valorização do talento humano. E a gente trouxe de Hollywood, editores de Hollywood premiados. Era o Norman Holling, falecido agora, ele era professor da UCLA. Ele foi lá ensinar os editores um conceito no livro dele chamado Lean Forward Moment, que é o seguinte: quando é que você corta? Qual é o momento de cortar? Quando é que você define isso? Esse processo pode ser definido. E aí, mas você precisa conhecer, né? Porque você muda toda a narrativa se você cortar aleatoriamente, Sim. entendeu? Então, o que eu acredito? Que a inteligência artificial, ela não vai conseguir predizer o Lean Forward Moment, o momento perfeito do corte. Mas eu sei por quê. Por quê? Porque não tem a emoção. Ela vai entender a partir da análise de sinais. Então, por exemplo, eu consigo cortar um podcast automaticamente. Por quê? Eu já não gosto. Sim, mas eu consigo. Eu entendo. Né? Claro. Porque eu corto quando eu tô falando, eu calei a boca, Sim. corta para você que você tá falando. E assim vai. Essa é a dinâmica. Você corta por uma forma de onda no áudio, né? Eu posso cortar por predições de vídeo, automaticamente com ferramenta. Fiz um movimento, corta para mim. Estalei aqui o dedo, corto o estalo. Então, tudo isso a ferramenta vai te dar, e é legal, porque vai te dar agilidade. Mas esse momento exato do corte e o porquê, eu trouxe um vídeo para te mostrar, que é qual é o papel do editor, que é What Editors Do. Mas está em português, roda aí para a gente ver. Nós somos contadores de histórias e a primeira audiência. Nosso trabalho é altamente complexo e raramente compreendido. Nós esculpimos, separamos, aparamos, cortamos. Nós decidimos quando reordenar, quando adicionar tempo, quando retirar, quando apertar e quando deixar respirar. Nós impomos forma, estrutura, lógica. Nós melhoramos a performance dos outros. Corrigimos seus erros. O que escolhemos tirar é tão crítico quanto o que escolhemos manter. Através de centenas de decisões criativas, decisões seletivas, decisões estruturais e horas de material bruto, nós criamos perigo, tensão, excitação. Mas quanto menos se notar nosso trabalho, mais bem-sucedidos teremos sido. Curtiu? Muito. É isso, né, cara? Então, é um trabalho muito complexo para trazer uma realidade muito pura de contar uma história. No fundo, é contar uma história. Quem está chegando no mercado precisa aprender que é essa pedreira que tem que quebrar, de ter o conhecimento e de buscar esse conhecimento. E hoje tá aí, cara. Tutorial no YouTube, livro no Kindle, onde quer que você busque o conhecimento, ele tá lá. E você consegue se reposicionar no mercado, no meu caso, no momento que eu sair, ou começar no mercado, porque o conhecimento está disponível. Isso é muito bom. Eu aprendi muito com o Jorge Espírito Santo. Jorjão, Jorjão. esteve aqui comigo. Ele criou um quadro... Quem quer ir na Ana Maria? O primeiro quadro, eu que editei, que ele trouxe um camarada que depois ganhou o Shark Tank, que é o Pança. E assim, ideias que saíram da cabeça. Vamos resolver. E eu peguei uma época que era muito legal, que foi uma época que tinha um litígio com o ECAD. Né? Putz. Você lembra disso? Lembro. E aí, só que era ótimo, né? Porque você podia usar o que queria. E quando você usava o que queria, você podia contar a história através da música. E o Big Brother contava muita história através da música. Quando o personagem não fala, você bota a música para falar por ele. E aí ele tá contando uma história. E eu levei isso pro entretenimento, levei isso pra Ana Maria Braga, levei isso pro encontro, levei isso... Chegou um momento em que eu tava cuidando desses produtos todos, e aí eu já falei, cara, esse produto é quase ao vivo, não tem nada. Vamos diminuir o número dos editores. Eu falei, pô, não, cara, pelo amor de Deus.
vai tirar a galera. Eu falei, não, faz o seguinte, o que você precisa? Ah, eu preciso da sala. Então, beleza. Então vamos redimensionar. Tá vindo um programa novo aí, que é o É de Casa. Você não precisa tirar os caras dali, me ajuda. Me bota na coordenação e eu consigo remanejar essas pessoas. Eu precisava entender qual era a sua necessidade. Em vez de eu desligar ali 6 editores do encontro e ficar com 4, falei, vamos fazer um pool aqui e ficar todo mundo junto para não ter que sair ninguém? E assim foi feito. E aí nisso eu fui crescendo no modelo executivo, de fazer essa gestão de trânsito de pessoas de um lado para o outro, até que eu virei coordenador de variedade, depois supervisor executivo da edição toda. E aí, quando teve a tragédia do falecimento do meu amigo André Varvá, que ele faleceu numa queda de avião, eu fui para a gerência de imagens no lugar dele, que aí eram os diretores de imagem e câmeras. E era um universo completamente novo para mim, porque era o antes, né? E eu trabalhava no depois. Mas foi muito gratificante, porque foi as minhas origens. Eu comecei também no Switcher, eu comecei também com isso. Então foi muito tranquilo e, assim, a conexão com pessoas, ela tanto faz se você está fazendo uma parte administrativa, se você está fazendo uma parte criativa. É a mesma. Sempre envolve emoção, né, Sempre cara? envolve emoção. Sempre vai ter emoção. E o carinho, né? Isso aí. Com o outro. Pô, Que é o que você Bebezão, tem que aqui, incrível. cara. É o que Obrigado. você tem aqui. É carinho, gratidão, emoção, generosidade. Tudo isso você encontra aqui. Sem ser esporro, só na ideia. Ele perguntou pra mim assim, a primeira coisa, pô, cara, mas por que você lembrou de mim? Tá explicado, não tem como. Porque a gente guarda as pessoas que nos ajudam. E você me ajudou muito, Bebezão. Muito obrigado Eu que por ter agradeço, topado. Fly, fico feliz. Quero trazer você de novo aqui pra gente bater mais papo, porque acho que a gente pode trocar muita experiência. Meu objetivo é só esse, trocar experiência. E agradecer, mais uma vez, por todo o carinho e por toda a ajuda que você me deu naquele momento incrível que eu tive na emissora. Eu que te agradeço. Obrigado cara. mesmo. Muito feliz. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, galera. E pra finalizar, deixa eu deixar aqui um recadinho pra vocês. O objetivo do meu estúdio é para poder botar em prática tudo que eu acredito e pratico. Hoje eu estou gravando meu podcast, mas se você quiser gravar o seu podcast ou gravar qualquer tipo de conteúdo, você vai ser dirigido por mim, claro, mas meu espaço está aberto, é só você entrar em contato com a minha equipe, você vai ser bem recebido, porque o meu objetivo desse estúdio é esse, fazer ele girar e poder botar em prática a sua criatividade. A gente vai te orientar, você não vai sentar aqui só gravar, você é dirigido e, como o Bebezão falou, tem carinho, tem emoção aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e lembrando, não é esporro, É ideia. Fui!